Muito bem, olha só. O que que a gente tem aqui, que a gente teve a semana passada. Então, a dica um, né, para a gente trabalhar era uma tarefa simples, né? A princípio era para achar 10 contas que de repente você quisesse trazer para a gente poder trabalhar junto essas contas. O que acontece? A tarefinha era fazer uma pesquisa rápida, tentar descobrir comprador, usuário, pagador. Como é que você ia descobrir essas informações? Através de Facebook, de LinkedIn, de Instagram, através de sites, enfim, você tem uma série de possibilidades para você descobrir essas contas, ok? As contas no lugar, né, anotadas, devidamente anotadas, o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai passar para uma parte do nosso curso de venda, que é geração de leads qualificados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre geração de leads. Lógico, ainda é uma parte um pouco teórica, entretanto, na próxima dica da semana a gente já começa a trabalhar com a mão na massa, criando fluxos de cadência para contato com esses clientes. Bom, então gerar leads qualificados, esse é o próximo passo. Para triplicar as vendas é preciso triplicar sim o número de leads qualificados. Mas lógico, não adianta sair atirando para todo lado. Então você deve ter um foco, deve ter um objetivo, você deve ter selecionar quais são os clientes, né, que você quer atacar. Então por isso os 10 clientes ali para a gente fazer o teste, para a gente fazer, vamos dizer assim, o treinamento e validar. Tá? Mas é importante nichar. Quanto mais nichado for o segmento para você atender, melhor. Tá? Então, triplicar suas vendas, lógico, com triplicação de leads qualificados. Tá? Primeiro, vamos lá. De repente, está chegando agora. O que é lead? O lead nada mais é do que alguém, né, que demonstrou o interesse ou tem um perfil certo para adquirir a solução que você tem. Nesse caso, já possui algum tipo de informação desse cliente ou algum tipo de recurso de informação mesmo para conseguir uma conexão maior com ele, seja por e-mail, por telefone, por perfis nas redes sociais, como eu falei anteriormente, né? Aí nós justificamos a nossa atividade anterior. Tá? Então, selecionar as 10 empresas que você queria buscar como cliente e tentar levantar essas informações para qualificar esses leads, esses 10 leads, tá? Na verdade, existem 3 tipos de leads que a gente pode que você precisa saber. De onde vem isso? Isso vem do livro Receita Previsível, do Aaron Ross, que foi ele que desenvolveu dentro da empresa que ele trabalhava, né, que ele desenvolveu esse projeto, esse processo de venda receita previsível. Então ele mostrou nesse livro que só se triplicam as vendas se a gente triplicar os leads qualificados. Se você não tem gerado uma grande quantidade de leads para os seus SDRs trabalharem ou para você mesmo trabalhar, o seu processo de vendas ele precisa ser muito mais do que perfeito para você poder trazer resultado. E eu tenho certeza que o processo de vendas que você tem hoje ele ainda não é 100%. Ou seja, você está sobrecarregando o vendedor, ele está sendo responsável por fazer todo o processo, ou você tem o SDR, mas ele está atirando sem nicho, quer dizer, ele está buscando clientes de várias frentes, de várias empresas. Então tem uma série de detalhezinhos para a gente poder arrumar aí. Mas enfim, os leads. O seed seriam os leads que vêm de indicação. Tá? Então esse lead de indicação, o seeds quer dizer sementes, né? Ou seja, você só vai colher o que você plantar. Então a sua empresa, quando ela atinge um padrão de atendimento ou de produto que os seus clientes sentem prazer em indicar ele para outras pessoas comprarem de você, então esse cliente que vem indicado ele é um seed. Né? Então o relacionamento, o marketing boca a boca, isso é fundamental nesse projeto, nessa etapa, né? Nesse tipo de lead, na verdade. A coisa boa nesse tipo de lead é que ele vai fechar mais rápido, sem a necessidade de entrar num fluxo de cadência, porque ele já vem indicado, ele já tem noção dos resultados obtidos pelos seus produtos ou serviços em outras contas, então ele já tem boas referências, boas indicações e o fechamento dele é muito mais rápido. Tá? O segundo lead que você tem para trabalhar é o
o seed, o nets. O nets quer dizer redes, né? Então são aqueles que absorvem seu conteúdo gerado pelo marketing. Eles acompanham tudo que você lança no seu inbound, e nesse meio tem muita gente de interesse de compra e tem muita gente que está só pegando seus conteúdos. Então, de repente você está liberando conteúdo, treinamento, divulgação, esse pessoal tem gente interessada, querendo saber justamente para negócio, e tem gente que não está afim. Está ali só para pegar os seus conteúdos, apenas isso, né? Tá absorvendo os treinamentos. Mas mesmo assim, esse meio, na verdade, ele funciona, ele é bom, mas esse meio de conteúdo, né, para os nets, mas ele traz pouca conversão. A taxa de conversão de vendas dele, ela é pequena, né? E os spears, que são os leads de prospecção ativa, talvez seja isso que você tem feito mais aí na tua empresa. Os spears, eles são considerados, aliás, são conquistados, né, com mais precisão. Você analisa, acha o alvo certo para buscar o momento certo. Então você trabalha o processo de prospecção mais assertivo. Nesse caso, fica muito mais fácil você prever. Aí entra a receita previsível. Então você consegue prever muito mais as vendas, porque você consegue ter uma maior previsibilidade. Ou seja, os novos negócios que vêm, você consegue ter uma cadência de busca, acerto, fechamento, que ele acaba te dando uma previsão. Você consegue realmente estrategiar bem essa parte e poder colher os resultados com mais assertividade, né? Então, nesse negócio aí, o interessante é que você pode focar em contas maiores. E essas contas maiores, a gente sabe, dão mais retornos, né? É um processo de venda mais rápido, que pode ser mensurado até em semanas, e a melhor forma de gerar leads spears é através do processo outbound. A gente vai falar muito mais sobre isso também ali para frente. Eu não quero acelerar muito. A gente tem aqui dentro desse nosso grupo pessoas que estão começando, pessoas que já têm um nível intermediário, um nível mais avançado. Então, para você que tem um nível mais avançado, tenha um pouquinho de paciência até que a gente nivele as pessoas todas em um mesmo patamar, para que a gente possa estar falando a mesma língua. Então, de repente, se isso aqui é algo que você já viu, tenha paciência que a gente está nivelando. Daqui a pouco a gente vai estar falando outros conteúdos que talvez sejam mais relevantes aí para você. Outra coisa, prospecção. A gente está falando aqui de separar leads, de fazer prospecção, mas o que é a prospecção? A prospecção, ela é o processo que você tem para procurar os clientes. Os clientes ou os compradores em potencial que possam desenvolver novos negócios para você. O objetivo final de prospectar é mover essas perspectivas que a gente tem pelo funil de vendas, até que eles convertam esses clientes, esses prospects, em clientes efetivos e geradores de receita, tá? Então, prospecção é buscar clientes, transformá-los em clientes, buscar leads, qualificá-los de forma assertiva e transformá-los em clientes geradores de receita, tá? E o que é lead e quando esse lead pode se tornar um prospect? Então a gente está falando de qualificação de lead. O lead são clientes em potencial que demonstram aquele interesse na empresa ou no serviço por comportamento. Por exemplo, leads podem visitar nosso site, podem assinar nosso blog, pode fazer download de e-books, de documentos que a gente disponibiliza. E esses leads, então, a gente disponibiliza material, disponibiliza treinamento, disponibiliza informações, e eles estão ali coletando até um determinado momento que um desses leads aí ele vai ver interesse na sua solução. Quando ele vê interesse na solução, ele entra em contato e você aí transforma esse lead num prospect. Então, os prospects, eles forem classificados, qualificados de forma assertiva, eles são clientes em potencial. Significa que eles alinham a personalidade do nosso comprador-alvo, aquele perfil de cliente ideal. Um cliente com potencial também ele pode ser classificado como um cliente em potencial que tem pouca ou nenhuma intenção de compra com a nossa empresa, com o nosso produto ou serviço. Então ele não seria, de repente, não seria considerado um lead, né? Um prospect qualificado. Então ele é um cliente potencial, e também ele é um cliente que tem pouco ou nenhuma interação com a nossa empresa. Mas não seria considerado ainda um lead, quer dizer, ele está no nível de maturação que ele está recebendo material,
mas ele já teve o contato com a empresa, então ele acabou virando um prospect, mas esse prospect ainda não está maduro o suficiente ou não tem ainda a intenção de comprar os produtos ou serviços da nossa empresa, tá? Então, qual que é o objetivo de estar mexendo com o prospect, estar trabalhando em cima do prospect? O objetivo final é estimular esses clientes em potencial até que eles comprem nosso produto ou serviço, até que realmente eles sejam efetivados como clientes, tá? Aqui a gente fala o seguinte, todo mundo tem a própria forma de abordagem. Uns são mais calados, outros falam mais, outros gostam de ligar, outros gostam de visitar pessoalmente. Mas assim, o que a gente vai aprender aqui são algumas dicas, alguns truques pessoais de prospecção dos melhores vendedores que eu conheci durante esse caminho de venda que eu tenho, que vão evitar que você sofra muito no processo. Então a gente não precisa reinventar a roda, a gente precisa apenas nos encaixar no processo dela e começar a trabalhar, né? Então por que eu vou desbravar novos matos, aí, novos caminhos, se eu já tenho um caminho traçado e eu posso me ajustar? Então a ideia é justamente essa. Para que o processo seja bem assertivo, a gente vai trabalhar com um fluxo de qualificação. Tá? Fluxo de qualificação, grava bem isso. O que é um fluxo de qualificação? Para que ele serve? O fluxo de qualificação ele é um processo, é um jeito simples de gerar mais valor. Se você manter o lead no radar dentro desse fluxo, você vai garantir que quando seja o momento de solucionar o problema dele, ele se lembre de você antes de falar com o concorrente ou pensar em uma outra solução. Tá? Lembrando que a qualificação de leads consiste em separar dentre os contatos disponíveis na sua base aqueles que têm mais possibilidade de fechar negócio com a sua empresa. O objetivo é ter um processo de vendas mais eficiente, já que os vendedores vão abordar os leads mais preparados. Ou seja, eu já falei lá no começo, venda não é dom, né? É certo que pessoas, umas são mais predispostas a ser extrovertidas, a falar melhor, a falar mais, outras não, mas isso não quer dizer que é um dom vender. Vender é uma qualidade, é uma qualificação. Vender é um processo de, como é que eu posso dizer? É seguir um processo, treinar esse processo e ficar expert nesse assunto, tá? Então o que é um fluxo de qualificação? Aqui eu tenho um modelo de um fluxo de qualificação onde a gente tem 4 etapas. Essas 4 etapas estão separando os suspects, leads, prospects e os leads qualificados. Esse é o caminho, a jornada de compra que o vendedor, que o cliente vai preencher até se tornar um comprador, um cliente realmente da tua empresa. Então os suspects são aqueles que você tem, eles estão no estágio de descobrir, eles estão com interesse de consumir o seu produto, os seus conteúdos, as suas informações, e eles estão numa categoria de informar, educar, estimular e estabelecer autoridade. Aqui que você tem que constituir que você é expert no assunto, que você pode ajudar com o que você tem, que você os estimula a fazer o trabalho deles de melhor forma e que você pode se estabelecer como autoridade no assunto. Aqui a gente tem um fluxo de qualificação. Então, trocando por A mais B, vamos lá. Suspect é aquele provável comprador. Nessa fase, ele suspeita que pode se tornar futuramente um comprador da sua solução. Então a gente enxerga o suspect como uma oportunidade de negócio que ainda precisa amadurecer e passar por outras etapas do funil de vendas. Então ele está numa fase de amadurecimento, de informar, educar, estimular e estabelecer a autoridade. Tá, ok? Seguindo aqui no processo, dentro desse nosso fluxo, o que ele tem? Ele tem o lead. O lead é onde você aprofunda o assunto. O lead é aquele que demonstrou interesse, ele tem já o perfil certo para adquirir a solução que você tem. Então, você vai pegar os leads e vai aprofundar os assuntos, mostrar as necessidades e as oportunidades que você tem com a sua solução, o seu produto ou serviço. Tá? Ele está na fase de conhecimento do problema. Quando ele entra na fase de busca de solução, ele já é um prospect. Então nós definimos como prospect aquele suspect que foi qualificado dentro do público-alvo que a sua empresa já havia definido, aquilo que a gente já falou. Nichar. Você é uma empresa
que vende software para outras empresas, mas seu software serve para empresas de material de construção, de tecido, indústria e etc. Nicha. Olha, vamos fazer uma ação só na indústria, só no tecido, vamos fazer uma ação só no varejo. Então, quanto mais nichado for, melhor são as soluções. Você vai ver ali para frente que a gente vai começar a fazer trabalhos pontuais juntos, e quanto mais nichado, melhor a forma de abordagem de contato, tá? Então a qualificação se dá pela capacidade de tomada de decisão desses prospects, e também pela disponibilidade financeira que ele tem de investir ou não no seu produto ou serviço. Se o usuário já chegou nessa etapa, então ele já está, ou seja, ele é um prospect que está completamente alinhado com a sua empresa. A sua empresa já espera que ele seja um cliente logo logo. Ele é o chamado IPC, o perfil de cliente ideal, né? ou PIC, né? Como é chamado aqui em português, perfil ideal de cliente. E mesmo que esse prospect ainda não esteja preparado para fechar o negócio, ainda é muito necessário e é fundamental que você mantenha o contato próximo com ele. Continua nutrindo ele com conteúdo de qualidade, fomentando o relacionamento, para fechar negócio com ele no momento certo que ele estiver pronto para fechar esse negócio. Quer dizer, você vai ajudar ele mantendo o relacionamento próximo e nutrindo ele com materiais até que ele se sinta confortável para buscar realmente a sua solução. E lead qualificado, daí já é a etapa de avaliação para compra. Então, nesse estágio, ele já foi nutrido com material estratégico, esse material que converge diretamente com as soluções que ele estava buscando. Ou seja, uma coisa é você oferecer, ligar ou buscar e oferecer tudo que você tem, e outra coisa é você ouvir o cliente, direcioná-lo através dos métodos AIDA ou Spin Selling, que a gente vai falar muito aqui para frente, para trazer as necessidades e as demandas do cliente e você focar naquilo que ele está buscando. De repente você tem uma solução, um portfólio com 1000 produtos, mas o cliente quer 1 ou 2 ou 3, como é que você vai apresentar 1000, sendo que o cara só quer 1, 2 ou 3? Ele vai perder o interesse, então você tem que ser objetivo. Então esse lead qualificado, ele entende a necessidade do seu produto ou serviço. Ele já entende que está condizente o que você tem com os requisitos pré-estabelecidos dele para uma real oportunidade de negócio. Então, a gente ainda fala um pouco dessa teoria aqui, mas assim, você precisa entender esse universo para que a gente comece a usar a ferramenta. Então, assim, não adianta a gente começar já a jogar aqui dentro as atividades, começar com a mão na massa mesmo, sem entender um pouco esse fluxo, esse processo. Tá? Então, aqui eu espero que você já tenha tido uma visão, não quero me estender muito aqui, até por ser um vídeo de compartilhamento do nosso curso. E aí na dica 3, claro, essa semana ainda tem vários conteúdos que a gente vai dissecar aqui, mas na dica 3 a gente vai justamente colocar em prática os contatos com os nossos leads. Eu vou construir junto com vocês um fluxo de cadência de contato para ajudar você a ganhar visibilidade e começar a construir um relacionamento com o seu lead. Você vai iniciar uma jornada de compra passo a passo até despertar o interesse para gerar a proposta e iniciar a negociação dessa proposta. Então, fica firme aí, anota tudo, veja de novo esse vídeo quantas vezes você quiser. Se tiver dúvida, é só chamar. E quando você for falar com o cliente, você que já trabalha com a venda, grava uma coisa na tua mente. Todo o contato que você fizer com o cliente, você sempre tem que dar algo para ele, você sempre tem que gerar valor. Você vai falar com o cliente hoje, então antes de ligar para ele para perguntar como é que está a proposta, o que você está... Nunca liga para perguntar como é que está a proposta, como é que está a avaliação de proposta. Liga para dar valor para ele, gera valor, gera conteúdo. Peça o fechamento, peça a proposta, mas assim, nunca liga para o cliente. Cara, o que deixa qualquer comprador frustrado é o vendedor ligar e dizer: opa, recebeu minha proposta, e aí, avaliou, como é que tá? Não é assim que funciona. Você tem um processo, você tem uma estratégia para falar. E é importante, cada contato que você fizer, entregue alguma coisa de valor pro seu prospect, pro seu cliente. Ele quer valor, ele quer que você se diferencie. Você só vai se diferenciar se você entregar valor em cada contato. Nunca liga só para saber como é que ele está. Liga para saber como ele está e entregar alguma coisa para ele. Olha,
fiz um conteúdo X aqui, tô te mandando um link, olha, um vídeo que eu achei aqui, achei interessante para você, tô te mandando. Enfim, a gente vai abordar isso. Mas assim, nunca ligue para o seu cliente, nunca entre em contato com o seu cliente sem gerar valor para ele, sem ter algo para entregar para ele em troca da ligação e do contato, tá bom? Qualquer coisa, vendaintensa.com.br, chama lá no WhatsApp, se precisar, e vem conhecer o curso indispensável completo. Aqui eu estou dando um norte básico, a gente está desenhando aqui um processo, mas dentro do curso indispensável aí você tem um diferencial, tá bom? Vamos juntos aí, seguimos, qualquer coisa é só chamar, pessoal. Grande abraço.